Bom, meu nome é Denis Russo Burgerman, sou jornalista. Eu resolvi falar hoje da pergunta que o TED propôs para o evento, né? O que o Brasil tem a oferecer ao mundo? E depois de alguns dias pensando, eu cheguei à conclusão que talvez aquilo que o Brasil seja mais rico seja isso, né? Problemas, né? A gente tem um monte, né? Não é piada, não é brincadeira, não. A gente não só tem um monte de problemas, a gente tem problemas grandes, mas a gente tem problemas bons. E eu quero tentar explicar um pouco o que eu estou chamando de problemas bons. Estou falando sério. Eu acho mesmo que a gente tem uma vantagem competitiva imensa por causa da qualidade dos problemas que a gente tem aqui. E eu queria dar um exemplo, né? Então eu vou abrir um parênteses, um exemplo do que eu estou chamando de problema bom para tornar essa história um pouco mais concreta. Pegar um problema clássico brasileiro, né? Um problema, a seca no Nordeste. Todo mundo conhece esse problema, é um desses problemas eternos e insolúveis, né? Ele sempre existiu, sempre vai existir. Eu escolhi essa foto no acervo do IBGE, que é uma foto de 90 anos, que estava lá catalogada com o título de Seca no Nordeste. É um problema eterno, um problema que existe para sempre, né? E não só é um problema sério e complexo, mas é um problema que está enfiado num emaranhado de outros problemas, né? Além da seca, além de não chover o suficiente lá, falta atividade econômica, não tem trabalho, mortalidade infantil altíssima, a educação não funciona, coronelismo, né? O clientelismo político, o sistema político não representa as pessoas lá. Tem desigualdade, tem desigualdade sexual, desigualdade entre os gêneros, tem um imenso êxodo rural que vai abastecendo todas as grandes cidades do Nordeste e do Sudeste de um cinturão de miséria por causa da seca no semiárido, né? A questão é, e se fosse possível dar uma solução tecnológica para esse problemão? Mas eu estou falando de uma tecnologia de 5.000 anos atrás, né? Essa imagem aqui é um mapa arqueológico de uma escavação na Palestina, do começo da era romana na Palestina, então estou falando de alguns anos antes de Cristo, né? Isso é uma cisterna. Basicamente é um reservatório de pedra que capta a água da chuva. Imagina o seguinte, imagina se fosse possível construir uma dessa em cada casa do semiárido. Porque o semiárido chama semiárido porque ele não é um deserto, né? O semi significa que chove o suficiente lá. Chove, no ano bom, chove 800 milímetros de água no Nordeste, que é mais do que suficiente para abastecer uma família. No ano de muita seca, chove 200, que é o suficiente para uma família de 5 pessoas viver um ano. Isso aqui é um desenho da cisterna, num projeto que existe há coisa de 8 anos no semiárido, chama 1 milhão de cisternas rurais. A gente fez... Na época, eu trabalhava na revista Super Interessante. Em 2002, a gente organizou um prêmio ambiental e esse projeto foi escolhido. Ele ganhou o prêmio. Quem escolheu foi uma comissão independente que a gente tinha escolhido. E eu confesso que fiquei desconfiado na época. Eu pensei, caramba, esses caras estão se propondo a atacar esse problema que eu sei que é eterno e insolúvel, construindo 1 milhão, uma cisterna dessa para cada família do semiárido. É óbvio que isso não vai dar certo, né? É óbvio que esse problema é eterno e insolúvel. Daí eu liguei para eles e perguntei, quantas vocês já construíram? Eles falaram 6.000. 6.000 para 1 milhão tem bastante para caminhar, né? Mas a comissão era independente, a gente tinha dado o direito de escolher para eles, eles ganharam o prêmio, fazer o quê? Eu fui lá fazer uma matéria sobre isso. A ideia do projeto, só explicando um pouquinho melhor, não é que eles vão lá e constroem a cisterna para as famílias. Eles envolvem todo mundo. A família que quer uma cisterna, ela tem que cavar o buraco no chão, ela tem que trabalhar como assistente de pedreiro, tem que hospedar o pedreiro, tem que alimentar o pedreiro. Ele envolve as pessoas, para que as pessoas se sintam donas do que está acontecendo, né? Quando eu pensei em citar esse exemplo, eu resolvi ligar para eles de novo, né? Então eu liguei para eles de novo essa semana para saber como as coisas estão indo. Daí eu perguntei, e aí, quantas cisternas vocês já fizeram? Eles já fizeram 300.000. Tem 1 milhão de famílias no semiárido, né? 1/3 das pessoas do semiárido já tem uma dessas. Significa que a chuva, que é o suficiente para abastecer uma família, cai no telhado, é coletada por aquela calha, é conduzida por aquele cano e fica guardada ali. Depois as pessoas tratam com cloro,
e podem beber. Daí eu vou pegar de novo aquela listinha do emaranhado de problemas que torna esse problema insolúvel e eterno, né? E daí você começa a perceber que com essa abordagem, que é uma abordagem diferente da tradicional para combater um problema eterno, todos esses problemas relacionados eles começam a desabar, como se fosse uma corrente de dominós, né? O programa treina e dá trabalho para pedreiros no semiárido. Então ele ataca esse primeiro problema. A alta mortalidade infantil, a maior causa de morte lá é diarreia, e que está diretamente ligado ao fato de que a água dos açudes ela está contaminada. 100% da água dos açudes em algumas regiões está contaminada. Isso acaba diminuindo, aumentando o rendimento escolar, porque o maior motivo de faltas nas escolas é diarreia também. Coronelismo está diretamente ligado ao controle do recurso hídrico, né? O dono do açude ele acaba tendo poder de vida ou morte sobre as pessoas. As pessoas trocam caminhão pipa por voto. Se cada um controla o seu próprio recurso hídrico, tudo muda, né? Assim como a desigualdade entre os sexos é função da mulher no semiárido buscar água. A água ela se acumula no açude, que em geral é a parte mais baixa da região, né? Ela escorre para a parte mais baixa, ou seja, as mulheres elas têm que andar morro abaixo com uma lata vazia e depois morro acima com uma lata cheia na cabeça. A distância média é de 3,5 km, o que dá mais ou menos 1 mês e meio de trabalho por ano. E é óbvio que o fato dela ser responsável por essa tarefa, que não é a tarefa mais nobre, diminui demais a importância relativa dela nos assuntos importantes da comunidade. E o êxito rural também está diretamente ligado à impossibilidade que é viver sem água, né? Eles me contaram o depoimento de uma das pessoas que ganhou a cisterna, dizendo que ela sempre quis sair de lá, mas que agora ela não deixa a cisterna dela de jeito nenhum, né? O que eu estou chamando de problema bom, em linhas gerais, é isso. Problema bom são aqueles que podem ser redefinidos. Eu passei 1 ano na Califórnia, e uma das coisas que eu estudei lá foi inovação, né? Inovação por design. E o que eu estou chamando de design é projetar coisas, é pensar as coisas de um jeito diferente. E talvez a coisa mais importante que eu aprendi lá foi que talvez a parte mais central, mais importante nessa tarefa de resolver problemas é definir o problema. É você decidir que problema você está combatendo. E o Brasil está cheio de problemas mal definidos, cheio de problemas que estão sendo atacados pelo lado errado há décadas e décadas, por causa de todas aquelas falhas institucionais que a gente está cansado de saber, né? O nosso poder público completamente desconectado do interesse público, a nossa iniciativa privada que não tem muita iniciativa, né? Que é preguiçosa, porque é mais fácil você pôr o dinheiro no banco, né? Então, nesse caso específico, a definição do problema sempre foi essa, né? Combater a seca. Como é que a gente acaba com a seca? Desses caras que não são uma ONG, são uma articulação de quase 1000 organizações da sociedade civil do Nordeste inteiro, atuando hiperlocalmente. Eles resolveram que o problema não era esse. O problema é esse. Vamos conviver com o semiárido. Vamos usar o recurso que tem. E, de repente, eu não estou dizendo que eles resolveram para sempre o problema da seca do Nordeste, e nem que aquela lista de problemas foi embora. Mas eles tiveram um impacto real, sensível, na vida de 1 milhão de pessoas. Bons problemas são combustível de uma comunidade criativa. Comunidade criativa que eu acho que, aliás, está muito bem representada aqui nesse auditório, né? Ou seja, é um privilégio ter problemas bons para lutar, para combater. E se tem uma coisa que eu sentia concretamente morando na Califórnia, onde tem um monte de recurso e um monte de gente criativa, mas tem uma falta de problema real, complexo e interessante para combater. Bom problema, e longe de mim estar aqui tentando sugerir que é ótimo que tenha gente morrendo de sede no Nordeste. Não é isso. Mas é uma matéria-prima importantíssima para esse trabalho de criar coisas, que é o trabalho que mais vale a pena na vida, né? E uma comunidade criativa é outra coisa que o Brasil tem, além de problemas, né? No ano passado, eu fiz uma pesquisa para a Editora Abril, e a gente viajou de carro por 7.000 quilômetros pelo Brasil, conversando com gente de 20 e poucos anos, que estava fazendo coisas legais. E a gente fez essa definição bem ampla, porque a gente queria saber o que as pessoas achavam legal.
E se tem uma sensação, uma certeza com a qual eu voltei, é que a gente tem uma geração de gente nova impressionante e capaz de realizações incríveis, de gente cheia de referência, gente super conectada com o mundo inteiro, gente com espírito muito independente, com vontade de fazer coisas relevantes. E eu não estou falando de só resolver problemas graves e sérios como a seca do Nordeste, né? Sei lá, eu encontrei gente que estava lidando com o problema da falta de seriados decentes na televisão brasileira. Que é um problema que, para um determinado grupo da população, é tão relevante quanto a seca do Nordeste. Né? E eu acho que é uma geração que dá para esperar demais. Eu não estou dizendo aqui que a gente tenha uma comunidade criativa entre as maiores do mundo. Eu também não acho que a gente tenha os maiores problemas do mundo. Os maiores problemas do mundo provavelmente estão na África. E a nossa comunidade criativa tem um monte de problemas também, né? A gente não tem uma cultura empreendedora nesse país. A gente tem um sistema de educação que é falho. Mas a gente tem uma belíssima combinação dos dois. Problemas grandes o suficientes com uma comunidade criativa o suficiente. Né? Não é à toa que, na semana passada, eu tive a sorte de jantar com um sujeito chamado Cameron Sinclair, que é o fundador do Architecture for Humanity, que é uma organização que, quem não conhece, eu recomendo muito que vocês olhem a palestra dele no TED da Califórnia. Basicamente, o que eles fazem eles recebem projetos arquitetônicos para resolver problemas sérios mundo afora, tipo construir uma clínica para tratar AIDS na África, ou construir áreas de lazer para crianças em regiões pobres. E ele estava no Brasil, trabalhando num projeto. E ele estava impressionado com as possibilidades do Brasil. Né? Esse projeto que eu estou mostrando aqui é um dos projetos que eles receberam de um escritório de arquitetura de Manaus. E é um dos projetos brasileiros que já foram premiados pelo Architecture for Humanity. Basicamente, a ideia é construir uma fábrica baseada no modelo de construção das aldeias indígenas da Amazônia, de um jeito que preserve a sensação de comunidade que uma aldeia tem no ambiente de trabalho. Né? E o Cameron estava impressionado justamente pela facilidade que ele tinha de encontrar arquitetos talentosos, dispostos a trabalhar e com ideias originais, uma coisa que ele não encontra, por exemplo, na África. Na África, ele tem muito mais dificuldade de engajar as populações locais. E se você não engaja as populações locais, você tem uma baita dificuldade de resolver os problemas. Então, se a gente é rico nesse recurso, que é problema para resolver, como é que a gente acha os problemas? Né? Onde é que eles estão? O que vocês vão fazer para encontrar esses problemas? Você vai procurar no Google, tipo, problema para resolver e ver o que dá. Não é isso. Não é, e não é por acaso que eu coloco a internet aqui. A internet, obviamente, tem infinitas coisas legais na internet. Né? Dá para você passar 24 horas por dia, 7 dias por semana, só vendo quantas coisas legais tem na internet. Mas os problemas estão lá fora, na rua. Né? Você só vai encontrar os problemas de verdade se você sair de casa. E a grande razão pela qual no Brasil, a gente tem essa tradição de atacar os problemas pelo lado errado, é que a gente tem esse hábito ancestral de decidir as coisas dentro de uma sala com ar-condicionado e depois impor essa solução para o Brasil inteiro. Os problemas estão lá na rua. A internet pode ser um belíssimo recurso para buscar referência, para ver o que está sendo feito, e em especial para fazer conexões, para encontrar parceiros, mas você vai começar a resolver o problema quando você sair na rua. Essa aqui é a Elinor Ostrom, que ganhou o Nobel de Economia no mês passado. Um monte de gente saudou ela como sendo a primeira mulher a ganhar o Nobel de Economia. Eu achei muito mais relevante o fato dela ser a primeira pessoa a usar camisa tie-dye a ganhar o Nobel de Economia, como eu tinha comentado no meu blog. E o que ela diz é o seguinte, né? Ela defende a ideia do autogoverno, a ideia de que os problemas só vão ser resolvidos de verdade se as pessoas que sofrem os problemas, elas estiverem diretamente envolvidas na solução. Ela pesquisa, basicamente, ela não está interessada na iniciativa privada, no sentido tradicional, ela não está interessada no que o poder público pode fazer. Ela está interessada no que as comunidades de pessoas articuladas conseguem fazer pelo mundo. Uma frase dela é que
é que a chance de que alguém, no mundo tão diverso como o de hoje, a chance de que alguém, pensando centralmente numa solução para diversos problemas, acerte no alvo, é mínima em todos os lugares, né? Os problemas estão... As soluções para os problemas são locais também. Assim como você precisa ir para a rua para encontrar os problemas, você precisa ir para a rua para resolver os problemas, você precisa envolver as pessoas têm que se sentir parte da solução. Não adianta você ter uma ideia genial, chegar na rua, propor essa ideia genial e achar que vai mudar a vida das pessoas. Porque as pessoas não vão se sentir donas dessa ideia genial e sua ideia genial vai ficar abandonada. Então, os problemas estão lá fora, as soluções estão lá fora. A pergunta é o que a gente continua fazendo aqui dentro. Não aqui no TED, né? Porque eu acho que aqui é um pedaço importante da história. Aqui é o lugar para a gente conhecer gente, estabelecer parceria, encontrar interesses comuns. Eu acho que mais do que um evento, a ideia é que as coisas comecem aqui. Que um monte de coisa comece aqui, um monte de parcerias e um monte de soluções comecem aqui. Obrigado, gente. É isso. Um bom dia para vocês. Até mais.